Nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Abra aí a sua Bíblia também, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Se você tiver dificuldade para encontrar, vai de trás para frente. Pega do livro de Apocalipse voltando e você poderá encontrar esta palavra. Porque tem muita gente que nesse período agora, ela não entende a igreja como essencial. Pior de tudo, gente que frequentava a igreja. Mas ela frequentava os cultos, mas nunca teve um compromisso com Deus. Nunca teve. Porque quando a pessoa tem um compromisso com Deus, ela sente sede, ela sente fome, mas não de bebida comum, água, não de comida comum, arroz e feijão, não, mas é da palavra de Deus e do louvor. Ela sente essa necessidade. Quando a pessoa não sente essa necessidade, é porque ela nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Nunca teve. Então é isso que está. Eu acredito que da mesma forma que aconteceu aqui agora, nesse momento nós estamos ao vivo. São 18 horas e quanto agora? 18h45. Agora, assim como aconteceu aqui, eu tenho certeza que está acontecendo por vários outros lugares, várias outras igrejas que estão também transmitindo o culto online, seja Facebook, seja Instagram, seja pela rádio, seja pela televisão, e também estão com as portas fechadas. É interessante ouvir autoridades políticas dizerem que a igreja não é essencial. Não é essencial para eles, que nunca tiveram encontro com Deus, não sabem o que é ter um encontro verdadeiro com Deus, sentir a presença de Deus em sua vida. Não sabe. Então, quando você não sabe o que é bom, você despreza os outros. Não é bom para você? Enfim, vamos em frente. Por que eu estou ressaltando tudo isso? Eu penso assim, você que está nos ouvindo agora, está participando do culto, eu penso assim: se a igreja tiver de portas abertas, vai quem quer. Quem quer ficar em casa, fique em casa. Agora, por que a pessoa que quer ficar em casa critica a outra que quer ir à igreja, ou que vai à igreja? Ah, porque tem aglomeração e ela vai morrer. Problema dela. Ué, é simples de entender. Agora, um está dizendo que está preocupado com o outro poder morrer. Mas engraçado que quando o outro está lá passando dificuldade e o agiota está batendo na porta querendo matar ele porque ele trocou o cheque e não conseguiu pagar para o agiota, esse que hoje está dizendo que está preocupado com o outro morrer, não está indo lá pagar a dívida do agiota, não. Por que você que está ouvindo aí agora e critica os outros de viverem a vida deles do jeito que eles quiserem viver, por que você não vai lá e paga a dívida dele com o agiota, para o agiota não matar ele? Por quê? Por que você não vai lá e faz uma compra abençoada no supermercado e leva para essa pessoa? Estou falando de uma compra abençoada, estou falando da mesma coisa que você compra para você. O que você compra para você? Por que você não faz isso? Você não está preocupado com ele morrer? Ele vai morrer de fome. Ele vai morrer de fome. Ele vai morrer de fome. Ele vai ficar sem condições de pagar o aluguel. Ah, mas a lei está dizendo que não pode ser despejado. Não pode ser agora. Talvez agora nesse momento de situação de pandemia. E assim que acabar essa situação de pandemia, ele vai ter 2, 3, 4 aluguéis atrasados para pagar. E como é que você acha que ele vai pagar? Aí ele tem que trabalhar, né? Trabalhar onde? Ele está desempregado. Por que você não vai lá e paga o aluguel dele? Que isso, Bispo Paulo? Que ignorância é essa? Não é ignorância não, irmão. Tem um ditado no mundo que diz assim:
Se cada um cuidasse da sua própria vida, o mundo não estaria tão difícil como está. O problema é que tem uns querendo cuidar da vida dos outros, e na verdade é só um cuidar mentiroso, porque não está cuidando. Eu sou a favor que as igrejas estejam abertas, que os hospitais estejam abertos. Como assim, Bispo Paulo? Os hospitais estão fechados. Os hospitais, a prioridade agora é só coronavírus. Se não for coronavírus, morre em casa. Não estamos atendendo. Ah, mas tem a rede particular. Pois é, quem vai pagar a consulta? Quem vai pagar? Não tem quem pague. Não tem. Então, irmãos, está na hora de botar a mão na consciência e parar de ser hipócrita. É hipócrita mesmo. Você quer ficar em casa? Fica em casa. Você está com medo de morrer? Fica em casa. Agora o outro quer ir na igreja, porque tem gente morrendo de depressão, tem gente se suicidando, tem pessoas precisando de ajuda. E o morador de rua que as igrejas ajudam? Quem está ajudando eles agora? Quem é que está dando comida para o morador de rua? Você está dando aí na sua casa, no seu prédio? Ah, não, você não está dando a comida para o morador de rua, não. Mas você todo dia chega o iFood aí na sua porta, né? Comida chinesa, McDonald's. Mas o morador de rua não pode entrar na igreja, não pode. A igreja não pode dar um prato de comida para ele. Sabe por quê? Porque você apoia a igreja a ficar fechada. É um cúmulo de ignorância. Eu sou muito... Eu penso muito assim: cada um faz da sua vida o que quiser. O que quiser. Às vezes eu passo na porta dessas distribuidoras de bebida. Agora o povo já bebe na distribuidora mesmo, né? Tem a grade, ele já bebe ali. Eu passo, está lotado. Você acha que eu critico? Eu não. O sujeito está ali por quê? Porque ele quer. Porque ele quer. O que eu posso fazer é, quando eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para ele, evangelizar, falar do amor de Deus. Mas eu saio lá, que vergonha, na porta do boteco, olha só que tanto de gente bebendo. Eu não estou nem aí. E eu não tenho que estar aí. Ele está lá porque ele quer. A hora que ele disser assim, eu não quero estar aqui, ninguém vai obrigar ele a estar lá. Bispo Paulo, que ignorância. Não é, irmão. O que é democracia? O que é democracia? Não é a própria sociedade decidir o que deseja, o que quer? Então a gente tem que parar de hipocrisia. Hipocrisia. Ah, mas a pessoa vai pegar o vírus e vai para o hospital. E fazer o quê? Aí ela vai sentir dores, ela vai morrer com falta de ar. Fazer o quê? Ela não sabia que ela podia acontecer isso com ela? Mesmo assim ela não saiu? Não foi uma decisão dela? Então pronto, não tem nenhum menino não. Não tem nenhum menino. Todo mundo é adulto, é consciente. É consciente. Sabe o que eu falei hoje com as pessoas? E aqui em Timóteo capítulo 2 vai falar profundamente ao nosso coração. Timóteo capítulo 2, versículo 14. Timóteo capítulo 2, versículo de número 14. Sabe o que eu disse para as pessoas hoje? Tem muita gente que não tem as informações verdadeiras porque não leem a Bíblia. É isso mesmo. Não tem informações verdadeiras porque não leem a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, lê com frequência, lê com disciplina, lê em sequência, então nós começamos a entender as profecias das coisas que foram escritas na Bíblia e vão se cumprir nesse mundo. Quando começamos a juntar as profecias com as coisas que estão acontecendo, nós entendemos claramente tudo. Então olha que interessante que eu vou dizer.
A Bíblia Sagrada nos informa que a partir do momento que um ser chamado o anticristo, ele começar a reinar nesse mundo, tem gente que está me ouvindo agora e não acredita no anticristo. Se você não acredita no anticristo, na verdade você não acredita nem em Cristo. Porque é simplesmente uma repetição de Deus e o diabo, o bem e o mal. Antes a gente falava de Deus e do diabo. Depois que Cristo veio ao mundo, então nós começamos a falar de Cristo, que seria Deus, e o anticristo, que seria o diabo. É a mesma ideia de raciocínio, mesma coisa. Quando o anticristo começar a reinar nesse mundo, a Bíblia fala que ele terá condições de fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? Não faltar comida na mesa de ninguém. Não vai ter fome mais no mundo. Tipo assim, não vai ter a pessoa que está passando fome. Não vai ter. Todo mundo vai ter comida. Saúde pública, atendimento nos hospitais para todo mundo. Quer dizer que não vai ter fila em hospital mais. Todo mundo que precisar chega lá, vai ser bem atendido. Enfim, vai ter uma situação boa para todo mundo. Só que humanamente falando, isso hoje é impossível. Porque tem muita gente na terra, no mundo, muitos seres humanos. A produção de comida não é suficiente para alimentar o mundo todo hoje. Não é só uma questão de estar mal distribuído. Ainda que estivesse bem distribuído, não daria. Nós temos 8 bilhões e lá vai fumaça de pessoas no mundo hoje. Não é suficiente. Os hospitais não têm capacidade para receber quem precisar de assistência médica hoje. Não tem. Então qual é a única maneira de o anticristo conseguir suprir as necessidades das pessoas, a fim de que as pessoas achem ou pensem que ele é o próprio Cristo? Se tiver uma redução populacional. É isso que a Bíblia nos mostra. É necessário morrer muita gente para que o anticristo surja e resolva o problema do mundo. E as pessoas pensem que ele é o próprio Cristo. Enganadas. Então, quando veio essa situação do vírus, o que está acontecendo? Está o quê? Morrendo pessoas em todo o mundo. É a taxa populacional já sendo reduzida. Aí tem gente que fala, mas bispo Paulo, está morrendo muita gente. Você acha que morreu muita gente? Você tem certeza do que você está falando? Você sabia que no mês de setembro para outubro do ano passado foi feita uma simulação com os homens mais poderosos do mundo? Presta atenção no que eu estou falando. Isso saiu em matérias. Isso saiu em meios de comunicação. Uma simulação de uma epidemia virológica no mundo. Olha, isso em setembro, outubro. O problema na China foi em novembro para dezembro. Olha, presta atenção. Então foi feita essa simulação, onde morreriam de 10 a 15% da população mundial. Se nós temos 8 bilhões de pessoas e tem que morrer de 10 a 15%, então você está aí achando que morreu 100 mil pessoas, morreu muito. Deixa de ser ignorante, irmão. Vai morrer da agora para frente. Não é que eu estou jogando praga, não. Estou juntando vírus com guerra. Vai acontecer guerra. Pode esperar que eu estou falando. Vamos ter guerra
nos próximos meses, não sei quanto tempo, não sei, vai morrer de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo todo. Que é isso, Bispo Paulo? Você estava achando que morreu 6 mil pessoas no Brasil, você estava, ai meu Deus, o vírus está matando. Vai morrer de 1 bilhão, 1 bi. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então vai morrer em torno de 5 Brasil, pronto, no mundo todo. Só para você entender. Que isso, Bispo Paulo? É loucura, não é loucura não. É a profecia se cumprindo. É porque você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. E como você não lê a Bíblia, você escuta só o jornalzinho falando na televisão e você está embarcando. Ô Bispo Paulo, mas você fala assim, não tem medo de pegar o vírus e morrer, não? Não, por quê? Porque eu sei que pode acontecer comigo. Vai morrer de 10 a 15% da população mundial nos próximos meses. Nem sei se eu posso falar anos. Um rabino de Israel, se você não sabe, eles estão aguardando o Messias deles até hoje. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo, é o Messias. E um rabino muito importante de Israel, um dos mais conceituados, ele deu uma declaração que ele tem certeza que o Messias deles chega em 2022. E para quem estuda a Bíblia e sabe que o Messias que Israel espera é o que a Bíblia chama de anticristo, porque o Cristo já veio, o Messias de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Já veio, foi rejeitado, foi crucificado, morreu, ressuscitou e hoje está entronizado ao lado direito, à destra de Deus Pai, esperando só o momento para vir buscar a sua igreja. Aí vamos juntar tudo, a Bíblia fala que tem que ter uma redução populacional. Vem um vírus que começa a matar, estamos vivendo rumores de guerra, a qualquer momento estoura uma guerra, porque estão desconfiados aí que o vírus foi criado, e por aí vai. Daqui a pouco nós vamos acordar, vamos ligar a televisão, a rádio, vamos saber que o mundo já está em guerra, já mataram milhões de pessoas no mundo, e aquela confusão todinha, aquele negócio todo. E aí o rabino de Israel diz, um dos mais importantes, diz que o Messias deles vem em 2022. O que você entende com tudo isso? Que adianta ficar em casa? Irmão, eu posso pegar esse vírus e posso morrer. Você também. Você também. Ah, mas eu não estou tendo contato com ninguém. Teve uns estudos aí que mostrou que lá no, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, encontraram o coronavírus nas redes de esgoto, essas coisas. E para esse daí voltar para nossa casa nas águas tratadas, que eles dizem que estão tratadas, pouco custa. Ou de qualquer outra forma. E se não for de coronavírus, pode ser de um outro tipo de problema de saúde. Ou pode ser um atropelamento, ou pode ser engasgar com alguma coisa que comeu. Então eu disse para as pessoas e vou repetir. Você não tem que estar preocupado com a morte. Você não tem que estar preocupado se vai morrer ou não. Você deveria estar preocupado com se você está preparado para o dia que a morte bater na sua porta. Se a morte bater na sua porta hoje, você está preparado? Sua alma vai para onde?
Você está preparado para morrer? Está pronto para morrer? Ah, não, bispo Paulo, Deus me livre, cruz credo. É por isso que a pessoa está dizendo, fique em casa. Quero que todo mundo fique. Ela está com medo de morrer. A única certeza que o ser humano tem quando ele nasce é que ele vai morrer. Ele não sabe se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, se ele vai ser bonito, se ele vai ser feio. Não, ele já nasce feio demais. Não tem jeito, tem. A pessoa se tiver dinheiro, ela vai lá, faz botox, faz plástica, faz tudo, fica bonito. Não é porque o sujeito nasceu feio que ele vai crescer feio, não. Se ele tiver dinheiro para mudar tudo, hoje em dia você muda tudo. Michael Jackson não mudou a cor da pele? O cara mudou a cor da pele. Como é que o camarada hoje vai ficar feio? Feio fica feio se quiser. A não ser que não tenha dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, aí vai ficar feio mesmo. Pode ter até nascido bonito, mas o tempo vai desgastando e vai ficando feio. Mas é isso, irmãos. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho duro, sabia? Para fazer você aí pensar. Jesus Cristo sempre quis que as pessoas pensassem. Jesus Cristo nunca quis que as pessoas fossem manipuladas. Pode observar que toda a pregação de Jesus Cristo era uma história que ele contava, uma história moral, uma parábola. Toda a pregação dele era uma parábola. Ele nunca dizia para as pessoas, você tem que fazer isso. Não. Ele contava uma história e deixava a própria pessoa tirar as conclusões, pensar. Jesus nunca quis manipular ninguém. E hoje, muitos que dizem que são crentes, se deixam ser manipulados por opiniões da mídia, por opiniões de pessoas, até mesmo por opiniões de pastor. Não tem que ser manipulado por opinião de ninguém. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Aí você soma a palavra de Deus com as coisas que estão acontecendo no mundo. E aí você tira as suas conclusões. Tira as suas conclusões. Porque muita gente está morrendo, bispo Paulo. O senhor não se solidariza. Como é que fala? Solidariza? É assim mesmo? O bispo Paulo não se solidariza com as famílias, não? Se tem alguém aqui que solidariza, é isso mesmo? Com as famílias, eu tenho certeza, meu amigo, que eu estou me solidarizando mais do que você. Quantos velórios você foi nesse ano de 2020? Você que está me ouvindo agora, que está aí falando que eu não tenho solidariedade com as famílias. Quantos velórios você foi nesse ano? Eu devo ter ido nos 10, só esse ano. E não foi nessa época de corona agora não. Antes, nos 10, você foi em quantos? Uai, você não está dizendo que não sou eu que não tenho solidariedade com as famílias? E você tem o quê? Assistir pela televisão falando que alguém morreu e você acha que isso é solidariedade? Solidariedade é você ir no velório, abraçar o familiar. Isso é solidariedade. Irmãos, cuidado com a hipocrisia. Jesus várias vezes foi muito duro com os fariseus, com os saduceus daquela época. Jesus dizia, raça de víboras, corja de hipócritas, porque eles falavam muito bonito, mas as atitudes, as ações deles, Então, irmãos, o que eu quero que você entenda é o seguinte: de que adianta as pessoas ficarem privadas de buscar a Deus, como o rapaz ali na porta da igreja ficou ajoelhado, louvando, sem poder entrar, porque está trancada a igreja, a luz está acesa, que nós estamos aqui dentro, fazendo culto para você aí na sua casa. O que adianta privar a pessoa de entrar, mantendo a porta da igreja fechada, e ao mesmo tempo eu e você nem sabermos quanto tempo falta para isso tudo acabar? Quando eu digo isso tudo, não estou falando de corona não, estou falando da profecia se cumprir.
Porque pode acontecer a qualquer momento o fim de tudo. E aí, adiantou o quê? Você em casa, e aí? Acabou tudo, você não pegou o vírus. Mas Jesus voltou e você ficou aonde? Em casa. Já pensou, rapaz? Você já pensou Jesus vem? Não, Jesus vem. Some um monte de gente na terra, no planeta. Aí a pessoa vai receber a notícia aonde mesmo? Na televisão dela, a televisão que fica alimentando ela. Aí vai dizer: desapareceram milhões de pessoas na terra. Notícia de última hora. Desapareceu no dia 3 de maio 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Aí você assistindo a notícia, sabe o que significa isso? Jesus veio, buscou a sua igreja e você ficou em casa. Mas que bom, você não saiu de casa e não pegou o vírus, você não morreu. Você não morreu, que legal. Só que você ficou para ser lançado no fogo eterno. O que é pior? O corona ou o fogo eterno? Irmão, é fácil demais entender a Bíblia. Basta ler. Basta ler. Mas a pessoa não quer ler. Como é que ela vai entender? É porque dizem por aí que a Bíblia é uma besteira escrita por homens. Engraçado. Esses homens aqui, ó. Já pensou se esses homens então tivessem vivos e jogassem na Mega Sena? Eles iam ganhar toda semana. Ué, porque eles fizeram a profecia aqui, inspirados por Deus, porque eu creio. E tudo que colocaram há milhares de anos atrás está se cumprindo. Imagina esses homens hoje com esse monte de loteria que tem. Não, porque a pessoa fala que foi escrita por homens, não tem nada de inspiração divina aqui, então deixa de besteira, irmão. É só você ler um texto que foi escrito há 4.000, 5.000 anos atrás, 3.000, e ver que a coisa bate direitinho, está se cumprindo assim, ó, detalhe por detalhe. Que isso, Bispo Paulo, mas é desse jeito? Eu convido você a estudar a Bíblia junto conosco. Convido. Inclusive, eu não vou falar detalhes aqui, porque detalhe a gente não fala, porque tem gente que é iscariotes, né? Sabe o que é ser iscariotes, pastor Antônio? O que é ser iscariotes? Traidor. Tem gente que é traidor. Mas nos próximos dias nós vamos passar um dia inteiro num determinado local que eu não vou dizer onde celular não funciona, porque diz que os governadores agora vai rastrear pelo celular lá, o celular não funciona. Nós vamos passar um dia inteiro só estudando a Bíblia com os irmãos que querem aprender mais. É os irmãos que não ficam em casa, né? Porque quem fica em casa vai ter... Tem gente que está bravo comigo já, achando que eu estou sendo sem consideração, sei lá, que eu estou doido já. Tem gente que vai até falar que eu estou defendendo o presidente do Brasil. Eu não estou defendendo ninguém não, pai. Eu não sou contra ninguém, nem a favor de ninguém. Eu sou a favor da Bíblia. Aprenda isso que eu vou te dizer. Eu sou a favor da Bíblia. Eu fico olhando as pessoas querendo discutir esse negócio de política. De política. E eu vejo que as pessoas... Eu falei isso com algumas pessoas hoje. Eu vejo que as pessoas... Elas querem discutir o que elas pensam e não fatos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que gosta de discutir política. Se um dia você quiser discutir comigo, eu sento com você para conversar. Só que eu tenho 2 parâmetros. O primeiro é a Bíblia. O primeiro é a Bíblia. Primeira coisa de tudo é a Bíblia. Nós vamos discutir dentro da Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Os 10 mandamentos. Não vou nem falar dos mandamentos do homem para com Deus. Vou falar os mandamentos do homem para com o próximo. Começa assim, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Esse é o 5º mandamento. O 6º, qual que é o 6º mesmo? Não matarás. E o 7º? Não adulterarás. Vai ouvindo aí.
Se quiser discutir política, eu discuto com você, dentro da Bíblia. Porque o camarada que se encontrar enquadrado fora desses mandamentos, para mim, já está errado. Independentemente de quem seja. Seja de direita, de esquerda, de trás, de frente. Não adulterarás. Depois é o que mesmo? O oitavo é qual que é? Hã? Ah, não, peraí, fala alto, como é que é? Não furtarás. Não furtarás. Então, meu irmão, pode ser o príncipe da Inglaterra, roubou, está contra a Bíblia que eu acredito. Aí você, que diz que é crente, está a favor do que roubou? Seja quem for, seja quem for, roubou, já está errado, está errado. Aí o nono, qual que é o nono? O nono. Não dirás, a pequena missionária Johanna está aqui, ó, comigo no culto, aqui acertando tudo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho, pastor Antônio? O que quer dizer falso testemunho? É mentira, inventar algo que a pessoa não fez. É inventar algo que a pessoa não fez, falar algo e não provar. Então, está contra a Bíblia. Você vai ficar com raiva de mim agora? Fica com raiva da Bíblia. Por isso que eu disse que eu não discuto política com ninguém, tá vendo? Estou discutindo política agora, e a pessoa já está com raiva. Já está com raiva. E o décimo, qual que é o décimo? Não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é cobiçar a casa do teu próximo? É desejar, querer estar lá na casa do outro. A casa é do outro. É inveja. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o animal, o servo do teu próximo, nem nada. Aí estou discutindo política, pronto, tá vendo? Que beleza? E falando da Bíblia Sagrada, dos mandamentos de Deus. Aí a pessoa está com raiva de mim. A pessoa está ouvindo agora, não gostei. Bispo Paulo está falando de política agora no culto. Então quer dizer que os 10 mandamentos agora é política. Então, irmão, não sou a favor de ninguém, nem contra ninguém não. Que você me ouviu falar aqui da liberdade das pessoas, de manter a porta da igreja aberta. O Bispo Paulo está preocupado com dinheiro. Teve gente por aí na internet que falou isso. Não do Bispo Paulo, mas falou dos pastores. Irmão, se eu tivesse preocupado com dinheiro, eu nem aqui estava. Para que eu ia arriscar a minha vida visitando pessoa doente nesse tempo de vírus agora, se eu tivesse preocupado com dinheiro? Para quê? E normalmente quem eu visito, é quem não tem nenhuma moeda para dar. Normalmente quem eu visito, claro, tem visitas também que tem pessoas que têm uma condição financeira boa, mas a maioria é quem não tem nenhuma moeda para dar. Porque às vezes não tem mesmo, às vezes não está com condições de dar. Eu lembro que eu fui fazer uma visita, que eu sempre vou, e teve uma pessoa que disse para mim: olha, bispo, eu aprendi a gostar do senhor por causa de uma coisa. Por quê? Porque mesmo que aqui a gente não tenha nada para oferecer para a igreja, o senhor sempre vem aqui fazer a visita. Eu falei: mas eu não venho aqui fazer a visita porque a pessoa tem ou não tem alguma coisa para dar. Eu vim fazer a visita porque é bíblico. É bíblico. Então é isso que as pessoas não entendem. Irmãos, vamos viver a Bíblia. Vamos viver a palavra de Deus. Por favor. Vamos deixar a ignorância bíblica de lado e vamos nos tornar verdadeiros estudiosos da Sagrada Escritura e vamos viver ela. Porque senão, meu irmão, Jesus vai vir, vai arrebatar, vai levar a sua igreja e você vai ficar em casa. 2 Timóteo capítulo 2,
versículo 14. Acho que a audiência hoje ou caiu ou aumentou. Das duas, uma. A audiência da Rádio Cristã Minas ou despencou, mas é até bom, se tiver despencado, eu sei que eu estou no caminho certo. Aí eu vou continuar as mensagens desse jeito. Agora, se tiver aumentado demais também, eu vou ficar meio com dúvida, porque eu vou falar assim, tem gente me vigiando, querendo gravar para me acusar. Lá no... 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. O título da mensagem é: As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Então quer dizer que tem gente que diz que é crente, mas é um crente falso. Tem gente que diz que lê a Bíblia, que segue a Bíblia, mas na verdade ele já deturpou o texto bíblico e adaptou da maneira que ele deseja, o que convém. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, a igreja que eu falo são pessoas, não placas, estava vivendo um tempo muito difícil, parecido com o de hoje. Falsos crentes, deturpando, as pessoas estavam deturpando as escrituras e estavam ensinando errado para os outros. E aí Paulo escreveu preocupado com isso, mostrando para Timóteo que algo precisava mudar, que Paulo já estava praticamente no final da jornada dele, já estava quase sendo condenado como foi. Paulo foi decapitado pelo governo romano, para quem não sabe, já estava quase nos dias finais dele, e ele escreveu para Timóteo, preocupado com a continuidade da igreja de forma correta. E olha o que Paulo escreveu: recomenda estas coisas. Olha o que Paulo disse. Diz para o povo assim, Timóteo, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha que forte isso. Recomenda a todos, recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Essa palavra solene, nós poderíamos substituir por um adjetivo: honroso. Uma cerimônia solene não seria uma cerimônia espiritual, especial, uma cerimônia de honra? Não seria isso? Extraordinária. Então, dá testemunho honroso, especial a todos perante Deus. O servo de Deus tem que dar bom testemunho, um verdadeiro testemunho. E o que é um bom testemunho? É a prática da palavra, é viver a Escritura. E evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O que seria palavras, contenda de palavras que para nada aproveitam? É quando o crente começa a discutir as coisas fora da Bíblia. Quando a pessoa que diz que é crente começa a dizer, mas eu penso assim, eu penso assado, sem consultar primeiro se aquilo que ela está falando está de acordo com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos de Deus. Mas agora quer dizer que tudo o que eu for dizer ou pensar, primeiro eu tenho que ver se está de acordo com a Bíblia? Claro, lógico.
Você não é embaixador de Cristo na terra? A Bíblia não fala isso? Que os crentes são embaixadores de Cristo na terra? O que é o embaixador? O embaixador é o representante. É o representante. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele é o quê? O representante dos Estados Unidos no Brasil. Se ele fala uma asneira aqui, se ele fala uma bobagem aqui, eu pergunto para você que está me ouvindo agora, se o embaixador dos Estados Unidos fala uma besteira aqui no Brasil, você acha que vai pegar mal para quem? Para ele? Não, vai pegar mal para o país dele. Então, se eu e você somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, então se eu e você saímos por aí falando besteira, mas é minha opinião e tal e acabou. Não, então deixe de ser embaixador de Cristo. Porque aí, se você falar besteira, ninguém vai olhar de maneira equivocada para Cristo, para Jesus. Vai olhar para você como alguém totalmente ignorante. Agora, se você é um embaixador de Cristo, se eu sou embaixador de Cristo, antes de falar, eu tenho que ver se o meu pensamento se encaixa com a Escritura Sagrada. Se se encaixa, eu vou falar. Se não se encaixa, eu vou corrigir aquilo que eu pensei, as palavras que eu ia colocar, e vou pronunciá-las dentro da palavra, em conexão com a palavra. Porque quando eu falo besteira, a besteira que eu estou dizendo vai gerar contendas, e essas contendas vão causar a subversão das pessoas. Ao invés de trazer as pessoas para Deus, vai afastar, vai contaminar mais ainda as pessoas, vai fazer as pessoas se tornarem ainda mais distantes do Senhor. Olha que importante aqui o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Fala isso para o povo, Timóteo, que esse povo está conversando fiado demais. Povo que diz que é crente está conversando fiado e conversa fora da palavra de Deus e dá testemunho honroso diante de todos. Diante de todos começa pela nossa família. Tem crente que não sabe por que o familiar dele não aceita Jesus como Senhor. Sabe não, crente? Provavelmente é por causa das palavras que você fica pronunciando, que não tem nenhuma conexão com a Bíblia, e essas palavras causam contendas e a subversão dos seus familiares, seus colegas de trabalho. Olha que forte isso aqui, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Quer dizer o quê? Tem que ter passado no teste. Aprovado é isso. Tem que ter desempenhado muito bem todas as funções que foram confiadas nas suas mãos. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aí tem gente que fala, graças a Deus não é comigo essa palavra. Aí tem gente que tem um parente dentro da casa dela que veste o uniforme. É para você, fulano. Ela está falando com os obreiros. Você sabe o que é obreiro, irmão? Obreiro não é simplesmente a pessoa que veste um uniforme na igreja. Porque se o obreiro fosse só o que veste o uniforme, quer dizer que quando ele tirou o uniforme, ele deixou de ser obreiro. Não, mas não é assim. Ser obreiro significa ser um trabalhador de Deus. Alguém que trabalha para Deus. E o que é trabalhar para Deus? Quando você disse que aceitou Jesus como Senhor na sua vida, você não começou a falar de Jesus para as pessoas? Você não convida pessoas para vir na igreja? Você não fala que Jesus, ele pode curar, libertar? O que você acha que está fazendo? Você está trabalhando para Deus. Então quer dizer que você é o quê? Um obreiro, queira você ou não.
Obreiro não é título, não é uniforme, melhor dizendo. Obreiro significa aquele que trabalha para Deus. Quando você fala de Deus para alguém, você está trabalhando para Deus. Então, a Bíblia está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Quer dizer que é um trabalhador fiel. Não tem de que se envergonhar. Ele trabalha para Deus e ele faz direitinho o que tem que fazer. E a Bíblia diz, e esse obreiro, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A Bíblia Sagrada. E quando é que eu manejo bem alguma coisa? Quando? Quando eu pratico. Quando eu leio, eu pratico aquilo dali. Você que está me ouvindo aí agora, você que, por exemplo, é uma boa cozinheira, pronto, uma boa cozinheira. Para você ser uma boa cozinheira, é bem provável que você maneja bem aí a faca na cozinha. Você maneja bem. Por exemplo, se você perguntar para mim o que eu sei fazer na cozinha, eu estou aprendendo a cozinhar o ovo. A pequena missionária Johanna está me criticando aqui, tá vendo? Eu estou aprendendo a cozinhar o ovo. Se eu estou aprendendo a cozinhar o ovo, você já imaginou o que acontece quando eu pego uma faca na mão? Eu tenho vários cortes na mão, porque eu não sei manejar uma faca. Eu não tenho prática com aquilo. A Bíblia é a mesma coisa. Se eu quiser ter prática com a faca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar. Eu tenho que aprender como manusear. Eu tenho que aprender sobre a faca, como usar, como cortar, como segurar a faca. E isso daí alguém vai ter que me ensinar, e eu vou ter que fazer o quê? Praticar constantemente, até chegar ao ponto que eu vou manejar bem a faca. A Bíblia Sagrada é a mesma coisa. A pessoa que quer ser um obreiro aprovado, ele tem que ler, ele tem que procurar alguém que instrua, que ensine a palavra para ele, e ele vai praticar aquilo dali, colocar em prática na vida dele, vai continuar estudando a Bíblia, estudando, e ele vai ler lá no começo, vai ler no meio, vai ler no fim, ele vai ter uma sequência de leitura, e por aí vai, até chegar ao ponto que ele vai manejar bem a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Você não entende nada por causa do jeito que você lê. Tem gente que tem o costume de ler a Bíblia assim, está precisando, eu quero que Deus fale comigo. Ele pega a Bíblia e abre, Senhor, fala comigo. Puf, abriu. Do nada ele abre a Bíblia assim no meio. E é engraçado que se a palavra não é o que ele queria ouvir, ele fecha de novo e fala, não é isso, não foi Deus que quis falar comigo. Aqui foi eu que abri, eu não tinha orado antes, agora eu vou orar e Deus vai falar comigo. Aí ele joelha, ora, aí abre de novo, aí vem alguma coisa que ele gosta. Agora foi Deus que falou comigo. Mentira, rapaz, conversa fiada. Você não vai entender a Bíblia nunca assim. Jeito de ler a Bíblia começa no início e vai lendo na sequência até o final. Ô Bispo Paulo, mas eu nunca posso abrir a Bíblia aleatoriamente e pedir a Deus para falar comigo? Pode, claro que pode. Numa situação de emergência, numa situação de aflição, numa situação de angústia, que você está amargurado, precisando de uma palavra, um alimento para a alma, naquele momento, aí tudo bem, você dobra o seu joelho, faz uma oração, pede a Deus para falar com você, e quando você abrir a Bíblia, eu creio que o Espírito Santo vai te levar numa palavra de conforto, mas não igual você faz todo dia. Você não vai entender nunca. Não é assim que você vai aprender a manejar bem a palavra. A palavra de Deus é como a faca da cozinha. Pronto. A própria Bíblia fala sobre isso, que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes. Olha que a faca da cozinha tem um gume só corta de um lado.
A Bíblia Sagrada é como uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados, capaz de separar juntas e medulas, de discernir pensamento e separar a alma do espírito. É profundo. Então você quer entender, quer aprender, quer ser um obreiro aprovado, quer ser um trabalhador de Deus aprovado? Então, meu irmão, está na hora de começar a mudar a sua maneira de ler a Bíblia. Sabe qual é a regra máxima de interpretação, de entendimento da Bíblia? Que a Bíblia por si mesmo se explica. Por si só se explica. O que fala no começo, está lá no meio. E o que está no meio, explica o que está no final. E o que está no final, repete o que está no meio, explica. A Bíblia, ela vai girando dentro dela mesma ali, ela vai girando, ó. Ela vai girando, vai girando, vai girando. E todas as respostas que a pessoa quiser encontrar de algo que ela leu na Bíblia, estará dentro da própria Bíblia. Então essa é a regra máxima de interpretação bíblica. A Bíblia, por si só, se explica. Só que a pessoa não quer ler. Ela não quer ler. Então se ela não lê, ela não conhece as profecias. Se ela não conhece as profecias, ela vai ficar falando besteira. E quando ela fala besteira, gera contenda. E no meio da contenda, a subversão dos ouvintes. Não existe conversão nem salvação das pessoas que estão ouvindo, porque o que ela está falando não condiz com o texto sagrado. Não condiz. Continua comigo. Versículo 16 ao 16. Evita. Olha a instrução de Paulo para Timóteo ministrar na igreja. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. É o crente que fica falando um monte de besteira. A Bíblia chama de falatórios inúteis e profanos. O que é uma coisa profana? Você sabe o que é uma coisa profana? A gente usa muito esse termo, né? Quando a gente fala que algo é santo e outro algo é profano. Dá para nós aí uma explicação de algo profano, pastor Antônio, por favor? O que o senhor entender? Dá aí uma explicação para nós. É algo sujo, obsceno, algo. Pode falar aí para todo mundo ouvir que está em casa. Algo sujo, obsceno, algo que não tem santidade. Sujo, obsceno, que não tem santidade. Quer dizer que a igreja, o povo da igreja olha como é que estava o povo da igreja, hein? Será que hoje está parecido? Povo da igreja com falatórios inúteis e profanos, boca suja, coisas imundas, obscenas, não tinha santidade nenhuma nas palavras das pessoas. Será que a gente é crente mesmo ou será que a gente é falso crente, hein? É só a gente ver como é que a gente está agindo. Versículo 17. Aí Paulo fala de 2 personagens que depois você pode confirmar lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 20, que Paulo perdeu a paciência com esses 2. Além disso, a linguagem deles quem? Os falsos crentes. A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então quer dizer que esse Himeneu e Fileto,
Eles se desviaram da interpretação correta da Bíblia, começaram a interpretar de forma errada, equivocada, e induzir as pessoas a aceitar aquela interpretação errônea. E as pessoas começaram a se desviar da fé. Himeneu e Fileto começaram a destruir a igreja. E Paulo perdeu a paciência com eles. Lá em Timóteo capítulo 1, se eu não me engano, versículo 20, fala que Paulo perdeu a paciência e entregou esses dois para Satanás. Paulo entregou para Satanás, falou: Satanás que te consuma. Foi, por quê? Porque eles estavam destruindo a igreja. Quantas pessoas hoje estão destruindo a igreja? Quando eu falo destruindo a igreja, eu estou chamando de igreja as pessoas, não placas. Talvez você que está aí ouvindo agora, você só pega seu telefone, você que diz que é crente, para levar falatórios inúteis e profanos para outra pessoa também que diz que é crente. Talvez a outra ainda está na santidade, mas quando você pega seu telefone e fica falando um monte de besteira, interpretações equivocadas da Bíblia, você está fazendo essa pessoa se desviar da fé, abandonar a comunhão com Deus. Você está corrompendo ela, assim como você já foi corrompido. Só que se você está fazendo isso, se eu estou fazendo isso, nós vamos prestar contas a Deus. E não vai ser brincadeira não, hein? Vai ser pesado. Vai ser triste. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Preste atenção, Brasil, amigo ouvinte. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A palavra justiça no contexto bíblico significa o ensinamento de Deus. Ser justo no contexto bíblico significa ser um praticante dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. Então, se ser justo é ser praticante dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, ser injusto é não praticar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. O texto está dizendo: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que diz: ó meu Deus, ó meu Senhor, Jesus é meu Senhor, Deus é meu Pai. Essa pessoa está professando o nome de Deus, concorda comigo? Então a Bíblia está dizendo que você se aparte da injustiça, se aparte da desobediência aos ensinamentos de Deus. Seja fiel, seja obediente, seja justo, viva a palavra. Mas para viver a palavra, para ser obediente, primeiro a pessoa tem que fazer o que mesmo? Que a gente aprendeu lá atrás, tem que fazer o quê? Como é que eu vou obedecer a palavra? Eu só obedeço aquilo que eu conheço, aquilo que eu pratico, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me esforcei para aprender. Então eu só vou conseguir me apartar da injustiça a partir do momento que eu estou aprendendo a ser justo, que eu estou absorvendo os ensinamentos de Deus. Para finalizar, resumindo tudo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nem sei se essa frase já existe, mas nasceu no meu coração, já falei ela várias vezes, e eu quero que você guarde com você. Deus não manda ninguém para o inferno.
A pessoa vai porque quer. A Bíblia fala que Deus, quando criou o inferno, o lago de fogo, Deus criou para Satanás e os seus demônios. Então, quando um ser humano vai para o inferno, ele vai porque quer. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que fala assim: ah, você acha que Deus é ruim, rapaz? Deus é bom. Deus é bom, rapaz. Deus vai mandar ninguém para o inferno. Mas Deus não manda ninguém. A pessoa vai para lá porque quer. Porque ela não quis praticar a justiça, a palavra do Senhor. Escolha dela. Escolha dela. Lembra que eu falei que Deus, ele não manipula ninguém? Lembra quando eu falei isso no começo aqui da mensagem hoje? Que Deus sempre permitiu a pessoa pensar? Olha aí. Deus não manipula ninguém. A pessoa vai para o inferno por conta própria. E Deus também não leva ninguém para o céu. A pessoa vai porque quer. Ele não manipula ninguém. Deus não, vem comigo. Não. A escolha é da pessoa. Pratique a palavra de Deus, pratique a justiça. Seja fiel a Deus, seja obediente. Seja obediente. E você vai ter uma vida abençoada aqui nessa terra. E você também vai ter o seu nome escrito no livro da salvação. A decisão é sua. A escolha é sua. Seja um obreiro aprovado. A partir de hoje, deixe os falatórios inúteis e profanos longe de você. Nunca vi isso, crente xingando palavrão, crente com linguagem obscena. Que isso, rapaz? Crente falando besteira. Crente não. Crente professando o nome de Deus e praticando a injustiça? Crente não. Não. Esses são os falsos crentes. Está na hora de deixar a hipocrisia de lado, meus irmãos. O tempo está se acabando. O ponteiro do relógio já está se alinhando na hora final, no dia do Senhor. E quando esse dia chegar, será que você vai subir com a igreja de Jesus? Ou será que você vai ficar em casa? Você quem decide, sendo um praticante da justiça ou continuando a ser um praticante da injustiça. A decisão é sua.